galera, sejam bem-vindos aqui a mais um programa nosso do OneCast, o podcast aqui do One Ministério. E hoje eu muito feliz que eu tô com dois amigos meus aqui para ter um papo muito legal e te abençoar também. Pastor Plínio, aqui, pastor do Seja One, cuida da rádio, aqui da nossa igreja também, e mais um monte de coisa. Dos filhos, dos cachorros, dos amigos, de todo mundo. Tem jeito, né? E o que tiver, a gente ajuda, não tem problema, né? E também o pastor Pedro, aqui da One também, que está cuidando dessa parte de ensino da nossa juventude. Está sendo uma bênção ter o Pedrinho mais perto também. Dá um oi esses dois aí pra galera aí, gente. A gente chama Pedrinho e pastor Pedro, né? Daí, pra gente é Pedrinho. Os mais íntimos também, aí. É, pastor Pedro para vocês. E aqui o pastor Plinetes aí também. Mas é pros íntimos só. Não vem não, você nunca viu, vem falar assim. Tem que ter intimidade primeiro, tem que ter tempo de mesa, não é assim que funciona, né? Mas a gente tá aqui nesse podcast, a gente tá mudando o formato faz um tempo já, né? E mais do que um projeto, mas você já falar de alguns dos projetos que Deus tem colocado no coração de vocês, a gente quer saber um pouquinho mais da história, na verdade, né? E no caso legal, até pra galera aqui da igreja, de fora, poder conhecer um pouco mais, como é que foi o processo de conversão de vocês aí? A família já era crente, não era crente? Conta um pouquinho aí. Vou começar com os anciãos aqui, né? Por favor, idade. Os anciãos. Muito bom. Foi bem legal. A minha história é bacana, assim, nada super demais, né? Mas é legal porque, enfim, eu cresci numa família católica. A gente ia na missa, catequese, aquela coisa. E aí, meu pai começou a trabalhar, eu tinha 8 para 9 anos, meu pai começou a trabalhar numa emissora de rádio evangélica aqui da cidade de Curitiba. Mesmo sendo católico. Isso, mesmo sendo católico. Meu pai ia na missa, ajudava na tesouraria da paróquia. Meu pai é ativo, a gente fala, brinca com ele, né? Ativo do ministério desde a época ali da igreja católica. Quase diácono, já. E aí ele... Enfim, ele começou a trabalhar nessa rádio evangélica e começou a ter laços de amizade com os pastores que faziam um programa lá e tal, e com a família, né? A família Jensen aqui de Curitiba. E aí a gente começou a receber, enfim, a gente ia nos aniversários, família, aquela coisa. E os pastores começaram a frequentar a nossa casa, orar pela gente nos aniversários, amizade. Então começou a ficar comum aquela presença e orar, e na cantata de Natal da Assembleia de Deus, a gente ia lá assistir. Então começou a ficar comum pra gente, assim, de vez em quando ter esse contato. Até que um dia um líder, né, de jovens fazia programa lá, vocês conhecem, chamado Aldo Matar. Quando ele era jovem. Tio Aldo, eu era ali pré-adolescente, e ele foi fazer um programa e falou pro meu pai, você precisa levar os seus filhos ali num retiro de jovens, tal. Eu nem tinha idade pra ir, mas meu irmão foi, daí no outro ano ele voltou falando, é demais, é muito bom. E eu não tinha idade, eu tinha, acho que de 14 para 15, era a partir de 15. E eu insisti tanto pra ir, tanto pra ir, que me deixaram, exceção, você vai à exceção. E eu fui num retiro pequeno, que aconteceu ali no PV, aqui no Paraná. Enfim, cheguei lá, era um retiro jovens e adolescentes juntos, ouvi um testemunho, do Edson, né, do Edinho, que contou que ele tinha capotado, quase tinha morrido, e ele falava de um Jesus verdadeiro, real, e eu ia na igreja católica, pra mim ficava, mas o que é isso? E naquele retiro eu entendi Jesus de uma maneira diferente, entreguei minha vida, então adolescente ali, 14 para 15 anos, e aí a gente começou a frequentar a igreja, e foi todo mundo ali 1 ano e meio depois, minha família inteira, né? Qual que era a igreja, Pedro? A gente se converteu na Donep, né? Que tinha um trabalho evangelístico. No trabalho dos jantares. Isso, nos jantares, tinha retiro, né, para os jovens, tinha jantares. E aí a Donep, como ela não é uma igreja, né, ela é uma associação evangelística. Sim. Aí a gente começou a frequentar a comunidade evangélica El Shaddai aqui em Curitiba, o pastor Ronaldo Tavares. E aí a gente foi pra igreja. E nesse ano da Donep, eu e meu irmão, a gente voltou pra casa, assim, a gente quer frequentar, a gente quer ir. E aí, alguns meses depois, meus pais foram no jantar da Donep, aceitaram Jesus, entenderam ali Jesus e voltaram. E em família a gente falou, eu acho que a gente, né, os filhos, a gente não frequenta mais aquela igreja, a gente vai começar a ir pra uma igreja. Foi meio natural, quando a gente viu, a gente tava indo do domingo, não mais na missa, e na comunidade da El Shaddai. E foi assim, aí vieram meus tios, vocês conhecem, Pigato,
E a gente foi... E a família inteira foi caminhando. E foi junto. Então, ali, um ano e meio depois, 15, 16 anos, batizei, junto com meu pai. Aí meus avós também se converteram um pouco antes do finalzinho da vida deles ali. E a gente se batizou todo mundo na mesma hora. Eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha avó e meu avô. Mas foi na igreja ou foi na piscina? Na piscina, igreja pequena, não tinha uma chácara, né? Alguém tem piscina em casa. Isso. Daí a gente foi, tem fotos do momento, foi emocionante, chorei demais, assim. E por aí a gente... Esse dia quantos anos? Foi pra 14 para 15 anos. Isso. Virando ali. Fiquei um tempo afastado, né? Entrei na faculdade, aí fiquei um tempo afastado da intimidade de Jesus. Eu gosto de contar bem que eu nunca perdi o temor a Deus, assim, de um certo nível. Sempre continuei frequentando, nunca neguei nada, mas eu perdi a intimidade, o relacionamento, da comunhão. Sempre continuei frequentando a igreja, mas quinta, sábado, saía nas baladas, durante a época de faculdade, quando entrei na faculdade. Foi um momento também, nossa, transição de família, de transição de igreja, né? A gente teve alguns detalhes, saímos da igreja, então também senti foi falta de um suporte, assim, também, né? Sim. A minha família sempre, né? Meus pais sempre seguraram ali as pontas, mas daí eu fiquei longe da intimidade de Jesus, assim, pelo início da faculdade, até alguns anos, até eu ir pra Austrália. E aí lá eu tive... Depois de lá, já veio pra PIB, não? Não, daí em 2003 eu vim pra PIB, isso. Quando deu a gente teve algumas mudanças na igreja lá, eu vim pra PIB porque eu conhecia algumas pessoas aqui, que eles iam tocar lá na El Shaddai, a gente fazia um festival isso na época mais adolescente, a gente fazia um festival de música na cidade, que era legal, e daí vinha uma banda aqui da PIB, meio funk soul, assim, que era Wagner, a Fábio, os Bayer tocando, eles iam, eu conhecia o pessoal da PIB e tal. Quando eu decidi sair da igreja, falei, eu preciso mudar de igreja. Falei, eu conheço o pessoal da PIB, eu comecei a vir pra cá. Então eu ia na minha adolescência, eu ia no meu culto sábado, jovens e adolescentes, mas sexta-feira os adolescentes, né, a nossa galerinha assim, era livre, então o que a gente fazia, aqui era a única igreja que a gente conhecia com reunião de adolescentes, era a União de Adolescentes. Olha, que legal. Então, 1996, 95, 96, 97, Pedrinho 98. Não era nem nascido ainda. Não era nem nascido. 98, a gente via na União dos Adolescentes aqui. Aí os adolescentes eram Wagner, Fábio, Michel, o Douglas, o Albert, eram esses adolescentes da PIB. A gente vinha sexta aqui, conhecia a galera, e sábado era o nosso culto. Na igreja local. Enfim, o testemunho continua. Vai. Uau. E você, Pedro, como é que foi? Cara, é muito gostoso lembrar a história, assim, porque eu vejo também o cuidado que a minha família teve comigo, assim, né? E a importância que é aquilo que a palavra de Deus fala, né? Educa, né, a criança no caminho, jamais se desviará, né? No contexto da minha família, a parte da minha mãe foi uma família sempre muito ativa aqui na igreja, principalmente até na parte da construção. E na própria PIB mesmo, né? Você já cresceu aqui mesmo, né, Pedro? Cresci aqui. Então, os meus avós, a minha bisavó, na verdade, ela frequentava já a PIB quando era lá no Templo Antigo, né? Na Visconde Guarapuava. Os meus avós também, minha mãe era daquela época, eles vieram, né? E quando minha mãe casa com meu pai, o meu pai, a família deles não era cristã, né? Então, meu pai... até com uma certa resistência à igreja. Então vivia dentro de casa essa questão. Tinha a parte do meu pai, que, né, até meio aversa à igreja, e a parte da minha mãe. E os meus avós, eles fizeram um trabalho comigo e com o meu irmão de discipulado mesmo, sem ser formal, mas eles nos discipularam, né? Então a gente era criança, eu lembro toda noite a minha avó e o meu avô, eles iam até minha casa, pegavam eu e meu irmão, né, na cama antes de dormir, e eles ensinavam uma história da Bíblia. Então a gente pegava lá a história de Elias, Eliseu e tudo, e eles tinham uma coleção de fita cassete, assim, eles colocavam pra assistir desenho, tocar assim? Desenho. De músicas, isso, cassete. Cristão, filmes e tal. Eu lembro que eu via os filmes lá, eu lembro bem de um de
de Elias, né? E daí os meus avós perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu gostava muito de ver Elias lá. Eu falava, eu quero ser profeta quando eu crescer, né? Nem sabia que já era profético ainda, então, né? O que eu falava. Mas só que assim, era a questão do conhecimento, das histórias, o que foi semeado na nossa vida, mas a questão da experiência com Cristo eu ainda não tinha. Tinha a semente que foi plantada, né? Eu e meu irmão, a gente cresceu nesse contexto, né? Mas só que chegou um determinado momento que a gente não tinha essa experiência, começou a cansar da questão da igreja, não querer mais estar junto, mas essa persistência da família foi legal, porque quando chegou um dia que a gente foi no meu último retiro de o que é hoje os pré-adolescentes, né? Eu já era batizado nessa época. Né? Então, porque tive incentivo da minha família, fiz ali o caderno de discipulado e tal, tudo, mas só que a minha primeira experiência com Cristo, de conversão, eu digo, foi depois que eu fui batizado nesse retiro. Né? Eu lembro até hoje, era um culto da fogueira. Não, era o pastor Ricardo Lebedenko. Ainda não? Não, era bem antes do Léo, não sou não. Eu já fui tio nesses retiros do Ricardo. Já fui coletor, já fiz as brincadeiras, já curei de quarto. O Ricardo era muito doido, os retiros eram muito legais, né? Você lembra o ano disso? Lá. Cara, esse ano tinha era capaz de eu estar nesse daí. Não me lembro, cara. O de 2003 eu tava. Como tio. Era capaz de ter sido num... Era num lugar... Não, era um pouco depois. Era ali depois ainda. Eu tava antes como coordenador. Foi uma vez. Era no Castelinho. Você viu o que ele falou? Ele foi depois, ou seja, eu fui tio antes, né? Ele nem tinha chego ainda. Paternal, Plínio. Olha. Mas eu me lembro, num culto da fogueira, assim... o louvor pegou diferente, cara. O culto da fogueira foi no estacionamento do Castelinho? Não, isso foi depois. Foi depois. Teve um outro, foi no... Eu sou mais novo, que acho que foi umas 2 vezes pra lá. Mas foi assim, muito impactante. Só que uma coisa que é interessante, eu tive então a experiência com Jesus ali, e eu lembro que nessa fase pré-adolescente ali na escola, já tava naquela ondinha de... Você falava uns palavrão, eu nunca me desviei nem nada, né? Mas eu lembro que tinha já esse negócio de falar das meninas, tinha... Mas só que depois que eu tive a experiência com Cristo, quando eu saí do culto, eu lembro que tava com um amigo do colégio, tudo lá, fui falar qualquer uma besteira e não consegui sair do mesmo jeito da boca, senti um negócio estranho, né? E ali eu vi o que a Bíblia fala do convencimento do Espírito Santo, né? Ali o Espírito Santo me convenceu do pecado. Só que a gente não tinha a instrução ainda, embora fosse, né, cresci sabendo as histórias e tal, do que era você daí cultivar uma vida de relacionamento com Jesus, né? E isso se perdeu. E passou o tempo, eu comecei a viver tempos muito difíceis na minha casa, então, questão dos divórcios dos meus pais, uns momentos assim, bem turbulentos em casa, e ali eu comecei a ter algumas questões emocionais, precisei fazer 2 cirurgias nos pés, tinha sonhos, né, de jogar bola, perdi a confiança. Foi um tempo muito escuro, muito difícil, e a minha mãe, ela ainda tentava fazer com que a gente tivesse algum contato com a igreja, e a gente tinha uma célula de adolescentes que aconteciam lá em casa, mas eu não queria mais saber da igreja, né, não queria, mas a minha mãe continuava ali persistindo, né, e quem liderava a célula na minha casa era a Thaís e o Budal. Nossa. Então eles tinham essa célula, né, eu tinha o quê, uns 13 para 14 anos, talvez. E um dia, eu acho que foi o Israel que foi liderar essa célula, mas eu não tenho a lembrança muito certa. Mas ele perguntou, o pastor que estava lá liderando, quem já tinha lido um livro inteiro da Bíblia. E eu fiquei com vergonha, porque eu nunca tinha lido um livro inteiro. Eu conhecia um livro. Eu conhecia todas as histórias, conhecia versículo de cor. Nem Filemão, Pedro. Nem Filemão eu tinha. Então, mas foi isso que eu fiquei. Eu falei, eu não acredito, né? E ali, ele falou, quem não leu ainda, comece por Mateus. E ali eu fui desafiado e tal, fiquei, né? Falei, quer saber?
De noite eu peguei a Bíblia, eu fui lá e eu comecei a ler por Mateus. Ali eu não sei explicar o que aconteceu. Despertou uma fome, um negócio tão forte, tão forte, tão forte, que eu digo que a minha maior experiência com Jesus não foi algo apoteótico, assim, foi no meu quarto com a palavra. E lendo a palavra, essa fome começou a ficar tão forte. A gente não falava na época sobre a vida devocional, sobre você ler a palavra, cultivar isso, mas só que isso era algo que eu não conseguia conter. Na verdade, em 6 meses. É muito bonito porque me lembra muito Pedro, quando ele começa a falar nas cartas dele, né? Que ele teve as experiências junto com Jesus ali, da transfiguração e tantas coisas que ele viveu, que ele viu acontecendo, né? Dos milagres e tal. E ele vai falar, acho que no versículo 18, se é 2 Pedro, não me foi na memória só a referência do versículo, que fala, mas mais forte do que as experiências, mais forte do que os milagres é a palavra revelada. Exato. Você ter acesso à revelação da palavra de Deus, né? Não, aquilo ali mudou minha vida, assim, porque parecia que Jesus estava ali em casa e eu passeava pelas histórias com ele, fiquei tão interessado que em 6 meses eu terminei a Bíblia inteira. E depois, no próximo ano, de novo, eu estava com muita fome, mas não estava ainda conectado aqui na igreja com as coisas. Foi aí que o Lelo chegou para trabalhar junto com o pastor Michel nos adolescentes. E o pastor Pascoal comentou, conhecia a minha família, falou, Lelo, dá uma ligada lá, tem os meninos lá, né? Os netos lá do André e tal, não sei o quê. E ele ligou, chamou a gente para conversar. Quando ele conecta a gente aqui na igreja, eu já tava com essa fome. Eu lembro nas primeiras conversas, eu levei uma folha pro Lelo, assim, de dúvidas que eu tinha da Bíblia, né? E ele falou, nossa, cara, aquele jeitão do Lelo, pouco empolgado, né? Falou, nossa, e tal. Em pouco tempo daí ele já me colocou para ajudar na célula que ele estava começando, liderando, e ali, aquilo ali foi essa fome. Eu lembro de passar 3 horas, eu lembro, teve um dia, na presença de Deus no meu quarto, ajoelhado, lendo a Bíblia. Era uma fome, assim, um negócio, o desejo de mudar o mundo, né? E como o Espírito Santo no meu quarto me mudou e me transformou, né? E acho que vale também te ressaltar, na verdade, né? Acho que essa geração tua, que foi uma das primeiras que o Lelo pegou com adolescentes, acho que aqui na igreja, né? Acho que foi pelo trabalho dele, pela graça de Deus, claro, mas foi uma geração muito especial, né? Muita gente boa que foi gerada nessa época ali, né? Que entendeu direções de espírito e firmes até hoje na fé, não só você, né, como pastor, claro, mas muita gente bacana nessa época, e foi um trabalho lindo que ele fez desse tempo também, né? O próprio Luiz, né, o nosso menino. Não sei se é melhor virar brincadeira. Luiz, mano, né? Brincadeira, Luiz, eu te amo, sabe? Luiz, a gente se abraçar. Tá só brincando, uma brincadeira. Mas e nesse tempo que ele forma, quando o Lelo vem, que era o que a gente chamava o BAC. Sim, que foi o início desse projeto, né? Exato. E depois, hoje, virou o One Flow School num formato diferente, né? Depois a gente fala um pouco mais disso aí também, né? Exatamente, exatamente. Muito legal, muito legal. E, gente, de vocês, até falando de chamado, mas ministério pastoral, quando é que começou isso pra vocês? Porque assim, o Plínio tá aqui, além de teólogo, né? Bom, só tem teólogo aqui, não tem jeito, né? Mas o Plínio também é fisioterapeuta, na verdade, né? Mas nunca nem exerceu, na verdade, né, Plínio? Exerci foi um ano e meio, 1 ano e meio. Mas os pacientes estão bem até hoje. Graças a Deus também. Não, peraí, que eu vou te contar. Ixi. Pô, meu amigo, tem umas coisas aí. Outro dia eu tava com um negócio que pensei que vou ligar pro Plínio. Não, melhor não. Eu já brinco que eu sou um ex-fisioterapeuta. Tá. Meus amigos falam, não existe isso, mas eu sou um ex. Eu já esqueci. E qualquer coisa, põe gelo que resolve. Então, tudo é gelo, tudo é gelo. Banheira põe de gelo, alonga e pronto. Então, mas comigo, né, eu contei um pouquinho de testemunho. Né, lá no começo, 16 para 17 anos, um rapaz, amigo nosso, que era um pouquinho mais velho, que a gente orava com a gente, ele entregou uma palavra, falou para mim, tô orando e tal, e olha, você tem um chamado para obra. Não falou chamado pastoral, você tem um chamado para algo na obra de Deus. E eu, eu conhecendo 1 ano e meio na igreja, entendendo,
Toda a minha estrutura tinha sido católico, não entendia o que era um missionário. Tá bom, que legal, empolgado, bacana. Então ficou guardadinho. Eu lembro até hoje, de vez em quando eu encontro ele aqui na igreja, né? Ele era lá da nossa... Mas ficou guardado aquilo. Os anos se passaram, contei, fiquei um tempo afastado, né? Aí fui morar fora do Brasil. Lá tive uma experiência com Deus, que eu tava andando no parque, também foi nada apoteótico, tava eu e Deus. Eu procuro, Deus, mas não tá acontecendo isso, eu não sei se eu volto pro Brasil, não. E Deus foi muito claro, me visitou enquanto eu caminhava de manhã. Eu trabalhava da meia-noite às 7h30 da manhã para poder, né? Vida de imigrante, estudante imigrante. E eu tava indo pra minha escola, porque durante o dia eu tinha aula de inglês, então eu dormia das 5 da tarde às 11 da noite para poder trabalhar e estudar depois. Tá pegado, né? Nossa, pra conseguir. E quando eu tava saindo do trabalho e tava indo pra aula de inglês, eu não podia chegar muito antes, senão eu abria a escola. Eu tinha que esperar as pessoas abrirem. Eu chegava muito cedo. E aí eu ia devagar, comprava um café e tal. E aquele dia já Um café duplo, triplo que desse pra comprar aquele também. Tamanho assim pra acordar, um donuts aqui, tomando. E nessa minha caminhada, assim, já tinha passado 1 ano e pouco ali que eu tava fora do Brasil. E Deus falou muito claro, o Espírito Santo veio e falou assim, você tá orando, me pedindo as coisas, mas eu já te dei, tem algo para mim na minha obra. Também não falou nada pastoral, mas você tá deixando passar, tudo que você tá vivendo aí, você não tá vivendo os valores, tá vivendo isso, tá passando. As bênçãos, algumas já passaram, não tem mais jeito, e algumas ainda vão passar na tua frente, mas se você não me buscar, você não vai ouvir minha revelação, etc. Ali eu decidi voltar assim, relacionamento com Jesus. Eu lembro que eu morava com o pessoal junto, falei, gente, parei de fazer isso agora, minha vida. Eles não entendiam muito, até porque até ali eu tinha vivido como eles. Sim. E tal, eles não entenderam, e eu decidi, quando der 2 anos aqui, eu vou embora pro Brasil e tal. E foi isso, voltei, etc. E, enfim, a fisioterapia, depois de vir pra cá, voltar pro Brasil, comecei a fazer um monte de entrevista de emprego, e nada, eu chegava até o último, já era formado, de fisioterapia lá atrás, né? Eu fui formado, morei na Austrália. Mas nem podia exercer lá, na verdade, né? Teria que fazer uma até fazer uma proposta que valia a pena, mas já estava formado. E aí eu falei, poxa, fiz fisioterapia, mas não sei o que eu quero. Voltei ao Brasil meio na dúvida, eu tinha trabalhado também na área de comunicação antes de ir pra lá. Daí eu chegava a começar a fazer dinâmica de trabalho, nas grande telecom aqui do Brasil, e eu batia na porta e batia até o último e não entrava. Deus, o que é? Eu falei, bom, quase entrava. Eu tinha um currículo assim considerável, já tinha trabalhado entre a fisioterapia e morar fora, eu tinha trabalhado em grandes empresas. E aí por quê? O senhor pediu para eu voltar, agora eu tô nessa busca, o que tá acontecendo? Falei, quer saber? Eu vou ficar trabalhando, né? Vou ficar de voluntário, ajudando o Albert, do Ministério de Comunicação. Falei, Albert, já era meu amigo, já tinha sido voluntário lá atrás com ele. Falei, enquanto eu não tenho entrevista e dinâmica de emprego, eu vou ficar aqui em horário comercial para te ajudar no que precisar. Não quero ficar em casa, né? Eu sei que se ficar em casa, né? A cabeça e tal, então eu vou ficar aqui. Comecei a ajudar aqui, fazer isso, né? E começou a crescer algumas coisas. E um dia ele chegou, cara, eu tô precisando de um braço direito aqui, você não quer? Você tem a possibilidade de ajudar? Eu falei, eu tenho algo que eu tenho vontade de trabalhar aqui assim e tal. Ele, mas eu só tenho uma ajuda de custo aqui. Importante falar dos processos. Eu só tenho uma ajuda de custo. Não é um salário. E eu ganhava bem em dólar. Trabalhava muito, mas ganhava em dólar e tal. Nossa, aqui não é uma ajuda de custo, tá? Não sei se eu te alcanço o que você ganhava. Eu falei, fui orar e Deus falou comigo, vai. É o início do que eu quero fazer. E eu aceitei na loucura, já tinha formado, já tinha 25 para 26 anos, solteiro, queria namorar e casar. Falei, cara, mas quem vai querer casar ganhar menos comigo? Que ganhava antes, ganhava menos. Mas Deus me deu palavra e eu já tava nessa pegada com Jesus, já tinha voltado assim firme. E tem um chamado, tem algo na obra. Falei, eu posso. E eu entendo que eu deveria me dedicar a minha vida trabalhando na obra de Deus. Se fosse uma agência missionária, se for algum projeto, ONG, cristã, talvez na igreja, eu não sabia. Então, até então, o pastoral não tinha vindo, assim. Então, me dediquei aqui, passou uns 2, 3 meses, falou, deu certo, deu oportunidade, a igreja entendeu, então você está contratado.
eu era voluntário, comecei a trabalhar na igreja. 2 semanas depois, me liga uma empresa de um setor da área médica e falou: olha, a gente precisa de alguém com currículo de experiência comercial, que tenha inglês, que tenha morado fora, mas fisioterapeuta. Aqui, assim, a gente não tá achando ninguém, a gente só achou você. Tem um cadastro no Headhunter aqui e tal. Então a gente quer te oferecer emprego, o salário é esse, você vai viajar, vai pro Canadá, vai fazer isso, tem todos os benefícios. E é a área que eu gosto, né? É pra você dar treinamento, não é pra ser vendedor, é pra fazer isso e tal. Daí eu falei, meu Deus, era aquela que você sempre quis, a vaga que você sempre quis. Eu sempre quis. Falei, cara, na época assim, eu falei, meu Deus. E eu liguei pro amigo meu que trabalhava na área, ele falou assim, Plínio, essa empresa é a melhor da área, é a melhor do mundo. Nossa, e todo mundo da área sonha em trabalhar nessa empresa. Nossa. E eles, cara, pelo amor de Deus, aceita, senão me indica. Cara, se você não quiser, né? Eu desliguei o telefone e tal, contei pros meus pais, né? Ainda não tava nem namorando. Contei pros meus pais, fui orar. E Deus falou, o desafio, você aceitou agora. É esse, eu tenho coisas pra eternidade, que vão ficar na eternidade. E eu liguei para a empresa e falei, não, você não tá entendendo quem tá te chamando, quem quer te contratar. A gente só vai fazer uma conversa, eles já analisaram o teu currículo. É você. Eu falei, só me ensinar. Tem algo maior aqui, de propósito, que você não vai entender. Ela não entendeu. Ela mandou e-mail. Eu tenho outra proposta aqui que vocês não vão descobrir nunca. Por aí. Enfim, daí eu decidi ficar. E aí foi história, né? Deus foi trabalhando o meu chamado pastoral. Foi natural, assim, foi no processo. Né? Tem gente que fala, você veio um anjo e falou, você vai ser pastor. Não, abriu os céus. Daí eu abri a célula, Jovens Casais, ela multiplicou um monte. Eu trabalhava no Ministério de Comunicação aqui, mas em paralelo já comecei a liderar os Jovens Casais, crescer, organizar retiro. Quando eu vi, eu tava, né, querendo ou não, fazendo uma função pastoral. E aí um dia a igreja falou, a gente tá reconhecendo, entra no seminário, vamos ordenar. Então foi um processo mais... E para mim foi importante, que talvez se eu tivesse, um chamado pastoral, eu ia... né? Às vezes até hoje a gente fala, Deus, aquelas crises, eu mesmo. Naquela época eu não estava preparado, talvez, para ouvir. Hoje eu entendo, talvez para ouvir isso, né? Mas no processo, né? Eu tô agora, 1º de junho, que a gente tá gravando em 2023, fazendo 15 anos trabalhando na igreja. Que legal. Então, os primeiros anos foi um processo para que Deus trabalhando no meu chamado pastoral, para estar onde eu tô como pastor da igreja. Nossa, muito legal. E é legal que às vezes as pessoas pensam assim, como que eu faço para ser pastor? O que é? Como que eu me formo pastor? Eu respondo, eu não sei, porque para mim foi assim. O que autoriza o pastor, na verdade, é o rebanho. Sim. Então, na verdade, títulos e tal, é só um reconhecimento por parte da igreja daquilo que já existe, né? Daquilo que Deus já depositou sobre você, né? E escutando o Plínio falar, eu lembrei muito do que eu escutei, né? Um pouco tempo atrás, se eu não me engano foi Charles Spurgeon que falou, né? O chamado, ele não é a porta que sobrou que você entra, né? Tinha lá... deu tudo errado na minha vida. Mas na verdade, a única porta que você enxerga. Você fala, você pode estar todas abertas do lado, né? Mas a única que eu vou entrar é essa aqui, né? Eu já ouvi um monte de história, o cara fala assim, eu tentei medicina, eu tentei direito, eu tentei não sei quantos mil cursos, não passei nada. Então Deus quer que eu faça seminário, teologia. Irmão, vai plantar batata, cara. Vai essa história, para esse negócio aí. Você vai fazer porque Deus falou pra você fazer e você abandonou. Olha a proposta que o Plínio tinha aí a proposta pessoal do sonho de trabalho, né? É diferente. Cara, que eu abri mão tanta coisa pra entender que era chamado e tudo mais. Entender o processo, por exemplo. Eu trabalhei eu me formei durante a faculdade. Os 2 últimos anos é prática, né? Trabalhar mesmo, estágio supervisionado, mas é prática. E 1 ano e meio depois eu trabalhei como fisioterapeuta. E todo esse processo, fisioterapia, é totalmente reabilitação, né? São pessoas, toque, é o alongamento. Então, fiz estágio no Atlético, fiquei 1 ano, no ano que o Atlético foi campeão brasileiro. Quando eu me olhava, eu falei, o que eu tô fazendo aqui eu tinha na época 18 para 19 anos, no meio do profissional. Mas como fisioterapeuta lá também. Como estágio supervisionado no último ano, no 3º ano. Mas então, com possibilidade eu tinha 18 anos, 18 para 19. Com possibilidade de... Era da faculdade, né? de crescimento.
Mas daí as oportunidades fizeram que eu caísse no time profissional, junto com o fisioterapeuta, no ano que o Atlético foi campeão brasileiro, 2001. Dá mais evidência. Então assim, claro, eu tive contato aquilo, então as pessoas, eu fiz um pouco parte do backstage ali daquele time, as crises dos jogadores, e eram meninos, moleques da minha idade às vezes, Sim. 2 anos mais velhos, alguns mais novos. O que eu quero dizer, eu tive contato com gente no hospital, nascendo, morrendo, gente que teve uma parada cardíaca do meu lado, faleceu do meu lado. Eu vi criança recém-nascendo e não aguentando de vida. Eu fiz plantão final de semana. Então, o que eu vi, percebi depois, porque muitas vezes eu terminei a faculdade e falei, joguei fora. Dinheiro, tempo, tá, sabe? Mas hoje em dia, no trabalho pastoral, eu entendi que aquilo não tinha sido jogado fora, era Deus tratando, para eu entender as pessoas. E quando eu tava andando no parque, o detalhe que eu não escutei, né? Quando eu voltei para Jesus, Deus falou assim para mim: você já aprendeu a reabilitar pessoas no físico, agora eu vou te ensinar, vou te usar para ser no espiritual. Que legal. Amém. Ou seja, a tua profissão, o que você passou não foi jogado fora. Não é por acaso. Não é Deus por acaso, trabalhando no processo exatamente. da vida da gente. Pra gente não desperdiçar Muito quem tá bonito, ouvindo. Mas eu sou isso, sou aquilo, tô, né? Não, Deus faz o nosso caminho ali pra Tanto que a gente possa construir. Quando eu vim pra igreja aqui trabalhar, né? Foi 2010, cheguei aqui. Tava terminando o seminário, não tinha terminado ainda, mas eu trabalhava com marketing na parte de eventos, né? Quando eu vim pra igreja, eu falei, cara, eu não quero ser conhecido como um cara de eventos. Deus chegou aqui pra ser pastor. Eu lembro que no começo, por mais que pastor, você vai pastorear, mas você faz eventos, você faz um monte de coisa, né? O cara, acho que o seminário tem que ter mais matérias, porque o que o pastor tem que fazer na igreja local é série de muitas outras coisas, mais do que pastorear um rebanho, né? E aí eu ficava com esse sentimento, cara, eu sei fazer, mas essa era a minha vida antes de vir pro ministério, e eu não quero ter que fazer essas coisas, né, aqui, ou não ser visto como o cara que só faz evento. Sim. Só que aí Deus foi trabalhando na minha história e falou assim, cara, mas como é que você vai desperdiçar tudo que eu te fiz passar, que você aprendeu, que você sabe fazer e tarará? Assim, não é que você vai fazer, eu vou fazer através da tua vida, você vai ter mais facilidade, porque você já passou por isso. Porque assim, ó, o pessoal às vezes não tem noção, mas eu fazia de 90 a 100 eventos por ano pelo banco, pelo Brasil inteiro, fora, de inauguração de agência a grandes eventos esportivos pelo Brasil, outras coisas mais. Então, cara, era uma complexidade, cada hora um negócio diferente, com um cliente diferente, em lugar diferente do Brasil, e só com gente, tipo, até contratando artista, e em casa de cara, que eu não gosto dessas coisas, eu fico tirando foto, mostrando, nunca curti muito essas coisas assim, porque vou lá e tiro foto com um artista, um global. Tá, posto, na época nem tinha Instagram, né, mano? No Facebook, foi no Orkut, né? Mas eu não sou amigo do cara. Tipo, postei, é legal, ele postou uma foto com o cara, tipo, indiferente, porque você podia até ter estourado o cara, mas o cara não vai ficar de papinho com você, então a gente não é amigo. Sim. A gente tá numa relação corporativa, é diferente, né? Então, eu nunca curti muito essas coisas, porque dá uma falsa impressão de quem, pra mim, a impressão que dá, gera uma falsa impressão de quem você é, na verdade. Entendeu? Então, eu nunca curtia muito, e eu era muito profissional no que eu fazia, então não ficava tietando, né? Tipo, tô aqui na casa do fulano de tal, não sei quem, da banda tal. Tipo, nunca. É meu pessoal também, nunca curti muito. Assim, né? Mas, cara, eu não fui contando muito algumas das histórias, mas, cara, era muito evento, era muita coisa. Aí se eu pego toda essa história desse tempo, né? Foram 6, 7 anos fazendo isso, né? Não, isso aqui agora tá apagado, porque não tinha coisa, não era ruim o que eu fazia, era um trabalho. E aí tá esquecido e agora vou equilibrar. E no ministério, se Deus passar algumas orientações, dar as direções, por que não usar isso também para abençoar? Perfeito. Mas não para ser só isso, porque também se fosse isso não seria algo pastoral. Seria um organizador de eventos evangélicos, que não é o que eu sou. Eu sou pastor. E aí você vai terceirizando, trabalhando de jeito diferente, mas dando a visão de algumas coisas para poder acontecer, né? Eu escutando as histórias de vocês, eu amo ler biografias, né, e definir quem são os meus heróis na fé, e eu gosto muito da história de Martin Lloyd Jones, né, que eles chamam, né, que era o doutor, né, era o apelido dele, porque ele foi, na época, o maior prodígio da medicina na Inglaterra. Então, ele se destacou na universidade a ponto de, nos primeiros anos ali do que seria a residência, ele foi chamado para trabalhar na Casa Real. E ele se desenvolve, e muito cedo ele vira o médico da realeza, né, da Casa Real. Que na Inglaterra era o ápice, né? Para um médico era tudo. Era mais novinho, né? E ele era um prodígio. Mas só que quando ele se encontra com Cristo, ele tem o momento assim, rompante, é bonito que ele fala, eu não conseguia mais ser um médico,
da rainha da Inglaterra, quando Deus estava me chamando para servir o Rei dos Reis, né? E ali ele abandona aquilo. Era pouco perto de quem eu ia servir, na verdade, né? Ele falou, né? Aquela era a porta, era a única porta, né? E na minha vida, essa questão do chamado é muito linda também, voltando para a questão de como Deus vai trabalhando. Eu acho que ele trabalha de algumas maneiras, né? No chamado. Ele vai dando sinalizações, existe o reconhecimento de pessoas, existe o falar no teu secreto, né? E existe um desejo que Deus põe por aquilo, assim, que é diferente, né? E na minha vida, anos depois eu já era pastora, minha avó veio me contar, né? Que a minha bisa chegou para ela quando eu nasci, falou para minha avó e disse assim, não impeça o Pedro de estudar para ser pastor. Né? Anos. Cara, olha que coisa linda, né? Se o Pedro quiser ser pastor, não impeça ele. Né? E eu só fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás, né? E é muito bonito. Quem tem algo parecido é o... Não sei se você viu já na história do Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, né? É linda a história. Quase morreu, né? Quando foi nascer, na verdade, teve uma complicação no parto, e a mãe dele orou e falou, se esse menino nascer e nascer bem, eu vou dedicar ele pro Senhor. Mas ela nunca falou pra ele. E deixou ele tocando a vida dele e tal. E ela orava por isso. Até que lá na frente ele entendeu as direções mesmo com relação ao ministério. Quando ele voltou a contar pra ela foi quando ela contou disso. Mas ela não queria contar pra não influenciá-lo, na verdade. Porque ela acreditava que Deus ia chamar e falar com ele também. E foi muito legal assim, o processo do chamado. Porque, né, voltando pra essa história que eu contei no começo, eu tava nessa fome, nesse desejo. E de repente as células que eu assumi assim, as coisas começaram a multiplicar e dar certo. E eu sempre fui muito tímido. Era um menino muito tímido. Então, e inclusive depois desses momentos mais turbulentos na família, o Plínio também. Eu comecei a... Eu realmente sempre fui mais introspectivo, né? Fui aprendendo a ser mais extrovertido, mas o Plínio já é natural, extrovertido. Não, pra mim, assim, essa questão da timidez era muito forte. Tanto que eu no começo do ensino médio, eu tinha muito problema para apresentar trabalho na sala de aula. E muitas vezes eu fugia, não ia, comecei a perder nota, quase reprovei por conta disso, da timidez, né? Mas só que quando eu tava aqui, liderando as células e tal... E à frente, né? À frente... Quando eu dava a palavra, tinha um negócio no meu coração que parecia que mexia, assim, aquilo queimava, e eu comecei a ter desejo. E eu me lembro um dia que eu estava num culto, e assistindo, eu vendo o pastor Michel pregando, e me veio um pensamento que eu acho que foi santo, assim, falou, será que um dia eu vou pregar? E aquilo me bateu como um pensamento e como um desejo. Eu falei, cara, será que legal que deve ser aquilo? Mas só que passou. E a minha família era uma família que tinha muitos recursos, eu sempre tive bem de vida, então uma perspectiva de futuro, de poder escolher a faculdade que eu ia querer fazer, um investimento grande, mas eu tinha muita crise com o que eu ia ser, né? Eu não estava conseguindo me encontrar quando estava chegando perto do terceirão, mas só que é aí que começa aquela ressonância espiritual que existe dentro da igreja. Pessoas aleatórias começaram a vir me perguntar, você não sente sobre a tua vida um chamado? Eu me lembro um dia que eu estava num culto e a tia Érica, aleatoriamente, era dia do pastor, e ela chegou para mim, estava com a minha mãe, ela falou, eu sinto que vai chegar um dia que você vai estar comemorando esse dia. Ela falou, e eu, cara, aquilo foi pegando. Então eu fui guardando como se fosse Maria, né? E ia guardando essas coisas no coração. Um dia o Michel, também minha mãe marcou um horário para eu ir conversar com ele falando. E ali eu tava contando minha história, tudo, e ele me olhou assim e falou: você eu não sei não, o que não vai acabar, né? Sendo e tal, o Lelo, tudo isso foi sendo depositado, mas eu tinha um medo. Deus começou a ir falando comigo na palavra, eu tinha esse desejo queimando, as pessoas falando, só que pela minha história eu tinha um medo, por exemplo, de como que eu ia poder me manter, como que ia ser minha perspectiva de futuro. Sim. Tinha medo da timidez, tinha, então, mas só que a questão financeira tinha sido a última coisa que eu tinha colocado para Deus, falando: Deus,
Como que vai ser isso? Tal? E a gente foi para um retiro de adolescentes. E quem estava pregando era o pastor Massal, que teve, e para adolescentes, a primeira pregação no retiro foi sobre o cuidado de Deus nas finanças. e alguns dos adolescentes não estavam entendendo, porque finanças para adolescente estava uma bagunça e tal. Mas para mim, cara, parecia que ele pegou os medos, o jeito que eu tinha colocado para Deus, tudo, e era eu e ele ali falando, né? Quando ele fez o apelo, me deu um rompante, assim, e eu fui lá pra frente, eu me lembro de eu me ajoelhar, e eu começar a chorar, e aí eu digo que existe a gente uma imaginação santa, né? Umas imagens que vêm na cabeça, e eu me lembro, a imagem que eu tive ali enquanto estava naquele apelo, era de eu andando por um caminho, e nesse caminho eu estava bem vestido, tinha carro bom, uma família, uma casa bonita, e eu andava por esse caminho, né? E era um caminho abençoado, um caminho bom, mas de repente eu voltava para o começo do caminho e começava a andar outro. O outro mais simples, o outro mais diferente e tal, mas eu lembro que eu senti uma alegria muito grande, conforme eu ia andando e falando, eu via muita gente em volta e as pessoas levantavam a mão como num apelo para aceitar Jesus. Assim, né? E eu escutei o Espírito Santo falando para mim, escolhe, né? Escolhe, eu vou te abençoar, mas escolhe. E ali eu falei, Senhor, eu me rendo, né? Aqui eu comecei e tal, e ali eu entreguei para o meu chamado, mas só que eu pedi uma confirmação para Deus. Eu falei, Deus, se é então, eu queria uma oportunidade para pregar. Eu lembro, eu estava orando de manhã em casa, depois desse retiro, uma quinta-feira de manhã, falando, Deus, então se é do Senhor, isso chamado do Senhor, preciso me dar uma oportunidade para pregar. Tinha 16, 17 anos, alguma coisa assim. E de noite eu vim pro ensaio do louvor aqui, né? E era a Thaís e o Budal que lideravam. E a Thaís me chamou num canto, ia ter uma viagem missionária dos adolescentes. Ela perguntou, Pedro, você vai nessa viagem dos adolescentes? Eu falei, tá, eu não sei, eu não tô inscrito, eu não vou. E aí ela falou, nossa, mas queria muito que você fosse, porque a gente queria que você pregasse na igreja, na viagem missionária. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Agora tem que ir, né? E aí foi, né? E Deus, desde lá tem visto a fidelidade de Deus nos momentos, né? Trabalhei 1 ano de graça no começo do seminário aqui, falando, Deus, pela fé eu tô trabalhando aqui e pedindo a Deus oportunidade. E aí veio, né, eu começar com uma bolsa do seminário 1 ano depois. E eu fui vendo o cuidado de Deus nessas áreas que eu tinha medo. Cara, quando a gente se dispõe a seguir, é maravilhoso. E às vezes tem uma galera que fica na crise, né? Tipo, tá, mas como é que vai ser? Não vai sobrar? E se não sobrar, não vai faltar também. Porque é bíblico, gente, não adianta, né? Não vai mendigar o pão. Deus vai tratar, vai cuidar. Só que é interessante porque às vezes na caminhada ministerial, nesse processo, a gente passa por umas fases assim, tipo, não tá sobrando muito, às vezes parece que vai faltar. E não sei vocês, mas comigo acontece muito é Deus se revelar nos acréscimos do segundo tempo, né? Porque daí fala que a coisa tem que ter coração bom, porque não é fácil. Mas pra mim, é muito para gerar essa dependência também, da gente poder caminhar e dependendo mais do Senhor, também no ministério pastoral, né? Meio às lutas, né? As batalhas, as necessidades e até os sonhos que a gente vai tendo muitas vezes, pra gente poder entregar e depender dele, nele, em tudo aquilo que a gente faz também, na verdade, né? Porque senão também... É verdade. Não adianta, né? Tá, mas, gente, ministério, chamado, agora, e o que vocês têm de sonho em Deus, que vocês acreditam talvez pra frente, que Deus tem mostrado, que pode falar? Tem coisas que Deus revela que não é pra agora, então tem que segurar o problema. Eu não vou, né, forçar nada aqui, né, tem quase ninguém ouvindo, mas tudo bem. Mas só pra... Querem compartilhar alguma coisa aí pra inspirar a gente também? A galera que tá escutando a gente? Vai lá, Pedro. Eu acho que o sonho que Deus tem colocado no meu coração é criar realmente um movimento em que as pessoas sejam ensinadas, abençoadas e enviadas para o seu dia a dia. Eu acho que esse é o sonho que Deus tem colocado no meu coração, né? E eu acho que até a criação do college, a vinda para a school, é a ideia de formar um colegiado de testemunhas de Jesus. Eu acho que esse tem sido o sonho da minha vida, né?
inspirar as pessoas para a missão. É muito legal a gente estar falando sobre chamado. Nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, para ser um missionário, mas só que todos nós precisamos nos preparar e sair comissionados para fazer a diferença aonde a gente foi posicionado. E eu tenho entendido, o sonho da minha vida é despertar essa geração, essas pessoas, para viverem a missão e o poder de Deus aonde elas estão, né? Eu até prefiro falar, Pedro, na verdade, que todos nós, todo crente em Jesus, ele é um missionário. Exato. Alguns são para nações, outros são para os vizinhos, para as famílias, para o bairro, para a cidade, né, para o trabalho. Porque senão, acho que tanta gente de igreja que tem essa impressão de que, não, eu estou mantendo o missionário, quando o missionário vem num congresso missionário aqui, ajuda, dou dinheiro, aquela coisa. Gente, isso aí é lindo, já tem que fazer. Mas isso não anula a minha missão, que o ID é para todos, não só para aqueles que são chamados para as nações ou para o ministério pastoral também, né? Exato. Senão parece dar a impressão que o cara, tipo, não, então eu não sou, então eu posso estar mais de boa, né, e tal, não sei o quê. Não é verdade. Exatamente. E para mim, eu sempre gostei da área do serviço, né, das pessoas entenderem o que é que o voluntariado é ser mais do que voluntário, é servir a Jesus mesmo, né? Porque o voluntariado você tem em qualquer âmbito do terceiro setor, mas as pessoas entenderem mais o serviço. Então, continuar cada dia mais inspirando as pessoas que o servir é privilégio, não é um trabalho, não é uma coisa pesada. Tem dias que vão ser pesados, mas aquilo é um privilégio que a gente vai estar mexendo, né, na eternidade, no resultado do reino. E continuar inspirando. E tem alguns sonhos, né? Como que vai fazer isso? Enfim, grandes treinamentos, 1/3 da igreja servindo. Tem alguns sonhos assim. Mas também tem uma coisa que, através do serviço também, né? O que Deus coloca muito no meu coração é que eu nunca... Talvez eu nunca seja um grande pastor pregador ou que vai estar liderando uma igreja, um pastor titular, mas Deus sempre me chamou para servir os líderes de movimentos, igreja. Então, isso para mim assim não é, tá bom, Deus me chamou para isso, vamos lá, né, com o olho meio. Para mim é uma alegria poder sustentar o braço daqueles que Deus chamou para ser, de repente, a pessoa de referência. Assim, essa conexão, eu gosto muito de fazer pontes e conexões. É uma das coisas que eu mais amo no reino, você conhece aquele cara, você faz isso, vocês precisam conhecer, pronto, vou pro outro. Você já me abençoou muitas vezes. Eu gosto de conectar as pessoas, cara, isso é incrível, e isso também faz parte em dar suporte para os grandes líderes, né? Falou, você tá indo para tal lugar, lá é bom, vai, vamos pro Egito, Pedrinho. Vamos, porque você vai... vamos, porque vai ser bom lá, você precisa ir, e às vezes eu nem vou, mas eu consegui mandar a pessoa essas conexões e também servir os grandes líderes. Falou, eu tô aqui sustentando, vai lá fazer o que você sabe, vai lá organizar um grande evento, vai lá ser um bom pregador, vai lá ministrar nas vidas das pessoas, que eu vou estar aqui de suporte para o que você precisar. Então, assim, esses grandes sonhos de participar, a gente tem como pastores, né? A gente quer participar dos grandes movimentos de Deus, mas também quero participar disso através de servindo os pastores e líderes, que são colegas do ministério pastoral, mas cada um com o seu dom, né? O seu jeito de servir. E isso inspira as pessoas a servir mais. Isso que você falou, Plínio, eu acho muito legal, que também falar para o pessoal. No chamado a gente também precisa ir entendendo a identidade que Deus nos deu, né? Eu demorei para captar, e eu acho que todos nós vamos ainda ir descobrindo mais sobre o que Deus está colocando. Tem coisas que vão dar para frente também, com certeza. Mas Deus ele vai depositando, vai dando oportunidades para a gente, vai colocando a gente, mas é muito importante a gente ir discernindo em Deus a nossa identidade. Isso que você falou, eu fui chamado para entender, para suportar, assim, no meu caso, eu entendo que eu fui chamado para empoderar, para formar, né? Então, isso tem ardido no coração. Mas só que Deus dá experiências para gente nesse processo. Você foi líder de jovens casais, né? Eu trabalhei 5 anos plantando igreja, né? O Lucas com universitários. É muito legal como Deus vai depositando na nossa vida, mas a gente não precisa... ficar copiando outros. Eu acho que isso é o que a gente tem que aprender com aquilo que foi bom. Tem coisas que tem que ser mantidas até, não é uma questão. Mas para mim, na verdade, quando você se anula, você deixa de lado coisas que Deus colocou de especial em você. Você quer ser igual ao outro.
Tava até vendo uma história esses dias, um pastor falando num problema muito grande de identidade que nós temos hoje em dia. Então você pega, né, exemplos, por exemplo, das videiras, e tem lá um monte de uva, né, sendo colocada, mas você tem lá no meio talvez uma figueira. Mas a figueira não quer ser figueira, ela quer ser videira. E o figo quer ser uva, mas não é possível. Mas aí quando você vai tratar, se tem o viticultor lá, vai tratar, vai podar, vai ajudar no crescimento, e aquela videira, aquela figueira começa a crescer e expandir de volta, daqui a pouco as uvas passam a crescer, a ser figo de verdade. Porque você se descobre em Deus. Não tem nada mais bonito do que alguém confiante naquilo que Deus depositou sobre ele. Porque você não tem que competir. Você não fica se comparando com os outros. Você não está preocupado se o cara tá maior ou menor que você, porque você já sabe o teu lugar. E aí é mais leve, na verdade, nesses aspectos. Tem outras, né, etapas, dificuldades, mas é mais fácil nesse sentido, porque quando você chega nesse nível, você percebe que você perdeu tanto tempo tentando se descobrir, né? É um processo, não tinha como acelerar, né? Às vezes leva mais do que a gente esperava, mas quando você olha para trás e consegue, fala, cara, olha, podia já estar tão lá na frente, não sei o quê, né? Porque ficava me comparando, ficava tentando ser mais igual a tal pessoa, porque eu gostava mais daquilo, menos disso, né? Tô falando muito sobre 5 ministérios, por exemplo. O cara, por exemplo, do Pedro, é muito forte essa parte de ensino, né? E às vezes eu vou olhar para o pastor Pedro e falo, cara, mas eu acho lindo e tal, então eu vou estudar igual o pastor Pedro estuda. Isso aí é maravilhoso, beleza. Mas o ministério vai ser de ensino também. Mas de repente o ministério do cara era sobre serviço. Não era ser mestre, mas era ser talvez mais pastoral, mais evangelista, alguma coisa, sobre coisas que Deus depositou nele, desde a criação do cara mesmo, entendeu? Mas ele quer ser daquele outro jeito. E para mim isso é um desperdício, na verdade, né? Exatamente. Entendeu? O cara vai Deus usa de várias formas. Meu pai foi uma pessoa que trabalhou os 30 anos lá na emissora de rádio que eu falei para vocês, sendo esse braço direito, alguém insuportável, esse grande líder, né? E realizado, fazendo aquilo, e eu cresci com essa referência. Falei, dá para também abençoar as pessoas através do suporte. Não vai que eu tô aqui pro que precisar, né? Você faz a sua função, eu faço a minha. E o ministério você não faz, né? E o próprio chamado, sem humildade de você entender, eu não sou completo, eu preciso do outro. Eu não tenho tudo que é necessário. Deus me deu isso, eu honro isso e honro a vida do outro porque eu preciso. Porque quando a gente quer se comparar, quer ter tudo, a gente está sendo orgulhoso. A gente precisa ter humildade de se submeter uns aos outros, né? Claro. Eu até tava... É interessante como Deus trabalha na história, porque assim, um dos grandes sonhos que eu tinha quando eu era mais novo era ser embaixador. Então eu estudei, fui atrás e tal, e depois entendi as direções que não era o que Deus tinha para mim naquela época. Mas cada vez mais eu me vejo Deus me levantando como um embaixador do reino dos céus na terra. Tipo, levando a palavra dele, trazendo os céus para a terra por onde vai, por onde passa, trazendo unidade, trazendo, né, gente junto, caminhando junto e tal. Mas nem embaixadores do rei? Esse eu fui, esse eu me formei. Olha aí, viu? Louvor ainda por cima. Tá realizado. Não sei se pela decoração de versículo ou pelo futebol da época, que era bem melhor que hoje em dia, tá capital. Mas E foi interessante que eu tava no Rio de Janeiro pregando agora, algumas semanas atrás, e aí o Adiel tava lá, foi me chamar para pregar, foi apresentar, foi orar comigo. Aqui o Lucas, pastores jovens lá na PIB, Curitiba, tal. E da SDA, a gente nunca fala de líder, né? Porque é um projeto mais plural com relação à liderança. Então, por muito tempo, a gente teve o pastor Michel mais à frente, né? Tem uma base de lideranças, 4, 5 pastores aqui de Curitiba e um líder em cada cidade. E a gente nunca ficou preocupado com cargo, isso, aquilo, presidente, não presidente, mas o Michel sempre nos liderou nesse processo. E aí, eu não falei nada. E o cara foi lá e me apresentou, tá aqui o embaixador da SDA. E aí você vai vendo como Deus vai trabalhando. Cara, olha só. Pra mim faz mais sentido porque eu não quero ser presidente, eu não quero ser o líder, não quero ser o chefe de umas coisas. Deus chamou para servir. Às vezes eu vou servir limpando o chão, às vezes eu vou servir representando uma nação, o reino dos céus, às vezes eu vou servir pregando, e tá tudo certo. Liderando gente, liderando pastores, que é o caso hoje em dia aqui já também, sabe? Mas são chamados que vão se complementando entre as pessoas. Exatamente. E é diferente o processo. Exatamente. Amém, gente? Amém. Foi conversa, né? Amém. Muito bom. Leve, bom Se pra deixar, caramba. E tinha longe, né, também, né? Tem jeito. Tá? Gente, uma última frase, uma palavra pra galera que tá ouvindo aí. Querem deixar algum recado aí legal? Pra inspirar a galera que tá, a juventude que tá ouvindo a gente aí? Amar e servir as pessoas. Aleluia.
Top. Muito bom. Eu acho que é valorizar o chamado que Deus depositou sobre a tua vida. E andar baseado nessa palavra. A gente falou muito sobre chamado, né? Eu acho que é isso, valorizar isso. E não desperdiçar o processo, né? Não Sim. desprezar o começo. Pequenos começos. E não desperdiçar, e não desprezar o processo. Né? Faz parte. Amém. Isso aí, gente. Obrigado pelo tempo de vocês aí também. Obrigado, galera que tá nos escutando aí ou assistindo. A gente se vê no nosso próximo programa.